seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. E teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder. Amém, amém. E teu é o reino e a glória. Diga isso ao Senhor. E teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, oh, só tu és santo, só tu és santo. E não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo.
Tu és. Pega a sua voz e cante isso ao Senhor. E não há outro, e não há outro, não há outro como. Só Tu és, só Tu és. Sim, Senhor, só Tu és. Ele é santo, maravilhoso, e não há outro como Tu. 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 Todos os versos. E todos os versos e canções que eu consegui, todos os versos, e todos os versos e canções, só Teu é o reino, e Teu é o reino, e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. E Teu é o reino, e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Oh, e Teu é o reino, e a glória para sempre. Teu é o domínio. Só Tu és santo, só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Pega suas mãos o mais alto que você puder. Começa a declarar palavras de adoração a este Deus que é santo. Você está na presença do Rei, está diante do Senhor, que morreu por mim, que morreu por você. Ele entregou a sua vida. Ele abriu mão da sua glória. Ele desceu como um homem simples. Ele desceu para morrer a minha morte e a sua morte. Sofreu todas as punições, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu creio que Ele é digno de receber a sua melhor adoração nessa manhã. Eu creio que Ele é digno de receber a sua melhor adoração nesse lugar. O seu melhor louvor, o seu melhor sorriso. Ele é digno, Ele é santo. E hoje Ele está sentado à destra do Pai, vivo, ressuscitado. Te adoramos, Senhor, e só Tu és santo. Só Tu és santo. Declare: Ele é santo. Só o Senhor é santo. Pega a sua voz
e adora Ele com as suas palavras. Só Tu és santo, Senhor. Digno, 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 digno. 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 Vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. As orlas de suas vestes enchiam o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam teu rosto, com outras duas cobriam teus pés. Moldavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Com duas asas cobriam teu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. E toda a terra se encha da tua glória, e toda a casa se encha da tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. E toda a terra se encha da tua glória, e toda a casa se encha da tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Senhor, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e as orlas de suas vestes enchiam o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Com duas asas cobriam teu rosto, com outras duas cobriam teus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. E toda a terra se encha da tua fumaça, e toda a casa se encha da tua fumaça,
e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, e toda a terra encha da tua glória, e toda a casa se encha da tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. O meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com o calor do fogo tocado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. O meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com calor do fogo focado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor, e toda a terra se encha da tua glória, e toda a casa se encha da tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, e toda a terra e toda a casa se encha da tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, e toda a terra se encha da tua glória, e toda a casa se encha da tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Teu lugar, amado Rei, toma o teu lugar, amado Rei. Nós te desejamos, nós te desejamos. Toma o teu lugar, amado Rei. Toma o teu lugar, amado Rei. Nós te desejamos, nós te desejamos. Toma o teu lugar, amado Rei. Toma o teu lugar, amado Rei. Nós te desejamos, nós te declare isso. Toma o teu lugar, toma o teu lugar, amado Rei. Toma o teu lugar, amado Rei. Nós te desejamos, nós te desejamos. Declare isso. E toma o teu lugar, amado
Sim, nós desejamos, Senhor. E toma o teu lugar, amado Rei. Toma o teu lugar, amado Rei. Nós te desejamos. Sim, e toma o teu lugar, amado Rei. Toma o teu lugar, amado Rei. E nós te desejamos. E toma o teu lugar, amado Rei. Toma o teu lugar, amado Rei. Nós te desejamos, nós te desejamos. As vozes. E toma o teu lugar, amado Rei. Toma o teu lugar, amado Rei. Nós te desejamos, nós te desejamos. Toma o teu lugar, amado Rei. Toma o teu lugar, amado Rei. Nós te desejamos, nós te desejamos. Que Ele tome o nosso lugar, no nosso coração. Toma o teu lugar, Jesus. Toma o teu lugar, amado Rei. Toma o teu lugar, amado Rei. Nós te desejamos. Nós te desejamos. Toma o teu lugar, amado Rei. Toma o teu lugar, amado Rei. E nós te desejamos. Nós te desejamos. Toma o teu lugar, amado Nós te desejamos. Ao Rei rendemos toda a glória. Ao Rei rendemos majestade. Ao Rei rendemos toda a glória. Ao Rei, ao Rei, ao Rei rendemos toda a glória. Ao Rei rendemos
rendemos majestade ao Rei, rendemos toda a glória ao Rei. Declare isso ao Rei, ao Rei, rendemos toda a glória ao Rei. E ao Rei. Rendemos toda a glória e ao Rei, e ao Rei, rendemos toda a glória ao Rei, rendemos majestade ao Rei, rendemos toda a glória ao Rei, ao Rei. E toda a criação te adora, Cordeiro de Deus, e te entronizamos hoje. E toda a criação te adora, Cordeiro de Deus, te entronizamos hoje. Toda a criação te adora, Cordeiro de Deus, te entronizamos hoje. Toda a criação te adora, Cordeiro de Deus, te entronizamos. Sim, Senhor, toda a criação te adora. E toda a criação te adora, Cordeiro de Deus, te entronizamos hoje. Toda a criação te adora, e te entronizamos ao Rei, rendemos toda a glória ao Rei, rendemos majestade ao Rei, rendemos toda a glória ao Rei, ao Rei. Levanta suas mãos o mais alto que você pode. E você que ora em línguas, comece a orar em línguas no seu lugar. Ora mamaieira, mamaieira na. Libera o seu espírito aí. Shariabababakata ramamamamaie. Oriabakata raya raya nana yo karaya yabachora maie. Ribaketere masuria bababa shekerema. O Senhor te trouxe para essa Páscoa, querido, para Ele te destravar, para Ele liberar o tetelestai dele sobre o seu espírito. Por isso libera o seu espírito no ambiente profético que está aqui nessa manhã. Sem medo, se libere.
Você é livre para fluir na presença de Deus. Você é livre para fluir no rio do Espírito. Que te quiere mais. Shere baba 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 show. Sore balala la bashena na la mala mala mayo. Me quere mala machera mala mala maieira mala mala maso. Yere balala machera ma. Tu és santo, Jesus. Nós te adoramos aqui nessa manhã, Senhor. Nós exaltamos a único que é digno de ser exaltado. Nós exaltamos a único que é digno de ser exaltado. Nós te adoramos aqui nessa manhã, Senhor. Receba toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio. Receba, Jesus. Receba, Jesus. Receba, Senhor, toda a honra e toda a glória. A tua igreja te adora nessa manhã, Jesus. Seja adorado o Cordeiro Santo de Deus. Seja entronizado aqui neste lugar. Seja entronizado aqui neste lugar, Jesus. Toda a igreja te adora. Shariabakata rabasu ribakate keteriabri kitikeriabrusaba. Hoje toda a igreja te adora. Cordeiro de te entronizamos hoje. Aleluias. Toda a igreja te adora. Cordeiro de Deus, te entronizamos hoje. Aleluia. Aleluias. Aleluia. Feche seus olhos. Eu creio que nessa manhã o Espírito Santo, Ele, através da palavra de Deus, algo que o Senhor colocou no meu espírito para compartilhar nessa manhã. Eu creio que esses dias da festa da Páscoa, o Espírito do Senhor vai trazer alinhamento em todas as áreas das nossas vidas. O Senhor nos trouxe até este lugar para alinhar o nosso espírito com a vontade dEle. O Senhor nos trouxe até este lugar para alinhar o nosso coração com o coração dEle. E o Senhor também nos trouxe a este lugar para alinhar o nosso propósito, o nosso chamado, a nossa vocação e o nosso destino nele. Que nessa manhã o Espírito do Senhor, Ele possa trazer um alinhamento no seu propósito, no seu chamado. Eu creio que aqui nessa manhã pessoas vão ser despertadas para ir às nações da terra. Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer pela tua doce presença aqui neste lugar.
Obrigada, Senhor, pela Tua presença que é real neste ambiente, Jesus. E eu oro, ó Deus, para que a Tua palavra ela seja liberada a cada coração que está aberto, ó Deus, para ser ministrado pelo Senhor, para ser ministrado pela Tua palavra. Como fala na Tua palavra, ó Deus, que ela venha como uma espada nessa manhã, Jesus, alinhando o nosso espírito, alinhando o nosso chamado, o nosso propósito, o nosso destino, ó Deus, com a vontade central do Senhor para as nossas vidas. É o que nós oramos aqui nessa manhã, Pai. Te rendemos toda a honra, toda a glória, Senhor, e declaramos, ó Deus, que a presença do Senhor continue tendo total liberdade sobre este ambiente. Nós estamos aqui para isso, Senhor. Tenha liberdade aqui neste lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que pode, adore ao Senhor com as suas palmas. Aleluia. 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 Glória a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Bom dia, irmãos. Deram para descansar de ontem para hoje? Mais ou menos, né? Glória a Deus. É um prazer estar aqui com vocês essa manhã, compartilhando a palavra. As crianças podem descer lá para o Templo Kids, com a tia Cláudia. Aleluia. As crianças também vão viver um tetelestai aqui, amém? Chapa quente. Glória a Deus. Como eu estava dizendo, para mim é uma honra, um prazer muito grande. Estava morrendo de saudade daqui, irmãos. Meu Deus. Tem um mês que eu fui embora, parece que tem um ano. Tanta coisa que a gente já viveu lá. E glória a Deus por isso, amém? Não sei se todos sabem, mas há um mês atrás eu fui enviada para Autônia. O Pai nos permitiu abrir uma base missionária em Autônia, no Paraná. E nós estamos ali preparando obreiros, capacitando homens e mulheres para levar fundamento para a igreja do Senhor, seja no Brasil ou nas nações da terra. E eu queria chamar aqui os alunos lá de Autônia, queria apresentar vocês, vem cá. Vamos receber eles com honra, amém? Vem cá, Marli. Aleluia! Cadê o David? Pode subir aqui, pode subir aqui. Irmãos, vou falar para vocês só os nomes. Garganta de vulcão, dente de brasa, manto de labareda, é os nomes aqui. Então imagina a pressão que é isso. Tá faltando um, cadê o David? O David não tá aí não? Escovando dente. Já já ele chega. Irmãos, aqui é o Lucas, a Tati, o Neto, a Dona Marli, o Gabriel e o Lucas 2. E tem o David que vai chegar daqui a pouco. Tem 3 aqui do Pará, o Neto, o Lucas, o Neto e o Gabriel vieram lá do Pará, irmãos. Eles vieram lá de cima do Brasil, foram parar aqui embaixo, no sul. É assim que o Senhor faz, amém? Deus, Ele movimenta céus e terra para que a obra dEle possa ser estabelecida sobre as nações. E nós estamos ali em Autônia, estamos muito felizes com aquilo que Deus está fazendo ali naquele lugar. O Senhor tem nos surpreendido, a gente veio conversando durante a viagem. Nós estamos lá um mês, fez um mês agora dia 4. Mas irmãos, a gente viveu tanta coisa que parece que a gente está lá literalmente um ano. Um mês que Deus Ele tem nos levado a um lugar no sacerdócio, a um lugar na palavra. E glória a Deus por isso, esses homens e mulheres de Deus são preciosos, que decidiram renunciar a um tempo da sua vida ou renunciar a sua vida inteira para viver o propósito, o chamado de Deus. E eles fazem parte agora da família Amor e Fé e Missão Despertar, amém? Que o Senhor possa... Eu falei com eles que eles vão sair daqui, irmãos, chapa quente, amém? Chapa quente. E eu creio que Deus nos trouxe até este lugar para liberar uma unção sobre nós, para que nós possamos ali em Autônia, no Paraná, no sul do Brasil, incendiar aquele povo. Ali só pode ter o clima frio, irmãos, mas a igreja não pode ser fria. A igreja precisa ser incendiada pelo Espírito, amém? Glória a Deus. Obrigada. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor. Deus abençoe. Aleluia. Irmãos, Autônia é uma cidade pequenininha.
Tem ali, no Google fala que Autônia tem 22 mil habitantes, mas os habitantes lá falam que só está diminuindo, né? Porque lá não tem empresa para gerar serviço para a população. Então o que acontece? A maioria dos jovens sai de Autônia e vai para outra cidade para trabalhar, para estudar. Então acaba que de tempo em tempo a cidade só vai diminuindo o número ali de habitantes, mas nós cremos que aqueles que estão ali vão ser tocados pela glória de Deus, pela presença de Deus. E tem sido um desafio, mas o Senhor tem liberado sobre nós graça. Um dos maiores desafios que eu pessoalmente tenho encontrado é quando você é enviado para algum lugar. Acredito que a maioria dos pastores aqui da Missão Despertar, que já foram enviados para outro estado, outra cidade, viveram ou estão vivendo os mesmos desafios, que é você ser fiel, íntegro e leal a uma visão. Então quando você chega em uma cidade que você não conhece muitas pessoas, as igrejas, acaba que lá, assim, algumas igrejas do Paraná, algumas igrejas do sul do Brasil, a maioria, irmãos, eles não acreditam nos dons do Espírito, eles não acreditam na ativação do Espírito, eles não acreditam no mover profético, e é algo que nós acreditamos, é algo que nós vivemos todos os dias, e o Espírito Santo, ele não é somente uma terceira pessoa da Trindade, mas Ele é Deus, Ele habita dentro de nós. O Senhor liberou Ele sobre a humanidade para morar dentro do homem, para habitar dentro do homem, para que nós possamos adorar ao Senhor e também fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então tem sido um desafio, mas o Senhor, como eu disse, tem liberado sobre nós graça, unção, autoridade, para destruir os altares que estão ali naquele lugar. E eu creio que aquela escola, irmãos, vai ficar assim de alunos. Você crê nisso? Aleluia. Você é o nosso convidado, você que deseja ir lá fazer uma visita, passar uns dias com a gente, fica à vontade. Bora. Nós saímos de lá, irmãos, na segunda-feira, chegamos aqui ontem. Então se você está preparado, porque nós pegamos vários ônibus, né, para a passagem ficar mais em conta. E nós saímos de lá na segunda, 13h, e chegamos aqui ontem, 6h da manhã. Foi uma viagem bem intensa, cansativa, mas foi muito legal. A gente fez a galera passar vergonha na rodoviária, pregamos o evangelho, teve tempo para fazer muita coisa. Amém? Glória a Deus. Quero deixar uma palavra no seu coração. Algo que o Senhor trouxe para me compartilhar nessa manhã é sobre o Tetelestai nas nações. Então você que está anotando, e você que gosta de escrever, eu quero falar um pouquinho sobre o Tetelestai nas nações. A festa da Páscoa tem como tema desse ano, né, o Tetelestai, está consumado. A obra de Cristo, ela, através da cruz, foi liberado sobre nós, então, a graça que vem para pagar toda a dívida que estava sobre o homem, sobre a humanidade do pecado. A dívida que Adão deixou, a dívida que Eva deixou, a dívida que o homem lá no Éden, no jardim, deixou sobre a humanidade. Vai dizer em 1 Coríntios 15 que nós herdamos essa maldição, nós herdamos, infelizmente, essa natureza pecaminosa. Mas em 1 Coríntios 15 também vai dizer que da mesma forma que a natureza do primeiro Adão veio sobre a humanidade, também é possível a natureza do último Adão vir sobre nós, que é um corpo glorificado, que é um homem celestial, que é um homem que foi justificado, regenerado e santificado através do sangue de Jesus, através da unção do Espírito e através da glória de Deus. Isso é o Tetelestai do Senhor nas nossas vidas. É removendo a dívida que Adão, que o homem deixou sobre a humanidade. E eu creio que durante esses dias, como eu disse, o Senhor vai trazer muitas palavras poderosas sobre o nosso espírito, de alinhamento, de um despertar do Senhor sobre nós. E eu creio que nessa manhã o Espírito Santo, Ele deseja colocar dentro do seu coração um desejo ainda maior de interceder pelas nações e de levar o Tetelestai do Senhor nas nações da terra. Amém? Nós como igreja, irmãos, nós temos um papel centralizado em Cristo. A igreja do Senhor, ela foi capacitada, ela foi revestida por Deus para anunciar as boas novas do Senhor sobre as nações. Esse é o nosso papel como igreja, é pregar as boas novas, é falar que aquele que se sente culpado, ele já não é mais culpado, porque o sangue de Jesus lava ele, o sangue de Jesus purifica ele, removendo toda culpa.
O nosso papel como igreja é anunciar uma palavra, não somente que vai trazer uma sensação sobre a vida de uma pessoa, mas é que vai remover fundamentos equivocados, fundamentos errados do coração de pessoas, de nações, cidades, estados, e que nós possamos então fundamentar a igreja de Cristo no verdadeiro evangelho que vem da cruz. Então a igreja do Senhor, nós como igreja santa, pura, imaculada, sem rugas, nós precisamos de estar totalmente centralizados no propósito como igreja. Nós sabemos sim que existe um chamado individual para cada um. E eu creio que a maioria de nós oramos, buscamos ao Senhor para encontrar esse chamado, para encontrar essa vocação, para encontrar essa direção de Deus. Mas algo importante que nós como igreja precisamos de entender que existe um chamado universal e que isso está sobre a igreja. A igreja do Senhor, ela foi totalmente revestida por Ele através do sacrifício da cruz, através do sangue que foi derramado. Ela foi revestida por uma autoridade para serem enviadas nas nações da terra, para derrubar altares de Baal, para desfazer tudo aquilo que o diabo tem construído na mente das pessoas, sofismas, fortalezas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. É o que Paulo vai dizer. Então nós como igreja, nós precisamos de entender o nosso lugar no reino e nas nações. Mas Ellen, eu não tenho um chamado para as nações, eu não sou um missionário, então deixa eu te dizer algo, você não faz parte da igreja. Uma igreja que não entende o chamado missional, o chamado global, o chamado mundial para anunciar Cristo nas nações, é alguém ainda que não entendeu o que é ser igreja. E nós podemos ver isso em todo o tempo na Bíblia. Ellen, eu fui chamado somente para estar na minha igreja local, eu sou igreja local, eu não sou nações, eu não sou ser enviado para outro lugar. Deixa eu te dizer algo, querido. Se você é uma igreja local e não tem um coração mundial, você é uma igreja individual. Eu vou repetir. Se você é uma igreja local, se você faz parte de uma igreja local, e essa igreja, que a igreja nós sabemos que somos nós, não tem um coração mundial, não tem um coração a nível de algo que Deus quer fazer mundialmente falando, nós não somos uma igreja local, nós somos uma igreja individual, individualistas, que estamos buscando viver o nosso chamado, o nosso propósito, a nossa vocação, e nós não estamos nos permitindo viver uma vocação como igreja, como corpo de Cristo, para levar o evangelho do Senhor nas nações da terra. Quem está me entendendo? Quem pode trazer uma água para mim, por favor? Você traz para mim, Ananda, uma água? E eu creio que Deus, através do tetelestai, nós vamos ver isso na Bíblia. Jesus, quando Ele se entrega, irmãos, ali na cruz, o grito que Ele deu na cruz foi para libertar as nações. O grito que Ele deu, irmãos, não foi para libertar somente pessoas que estão do seu lado, somente pessoas que estão no seu ciclo de amizade, somente as pessoas que estão na sua faculdade ou na sua célula. Não, aquele grito, ele precisa de ecoar através da sua vida para as nações da terra. Então, para você viver o tetelestai, você não precisa fazer nada, mas para você levar o tetelestai vai custar toda a sua vida. Para você viver, ele é de graça e é por meio da graça de Deus. Mas para você anunciar e se permitir ecoar o tetelestai através da sua vida, isso pode te custar tudo. Isso pode custar o seu conforto, isso pode custar a sua faculdade, isso pode custar a sua profissão, isso pode custar a sua família, isso pode custar o seu dinheiro, tudo que você tem. Mas uma igreja individual, uma igreja que não tem um coração mundial, ela não entende isso. E nós fazemos parte de uma igreja, de uma visão apostólica. A igreja apostólica, ela carrega consigo essa causa. Nós podemos ver os apóstolos na Bíblia, em todo o tempo, Paulo, Pedro, eles se preocupavam em fazer visita nas igrejas das nações, em levar uma mensagem, em enviar uma carta de alinhamento, uma carta que iria ajustar o corpo de Cristo, que estava esparramado nas nações da terra. E agora eu te pergunto, qual tem sido o seu papel na igreja mundial de Cristo? O quanto você está se permitindo
através do seu espírito, ecoar um tetelestai que vai libertar as nações de toda culpa, de todo medo, de todo pensamento equivocado sobre Cristo. O quanto você tem se permitido, o quanto você tem se sacrificado ao Senhor para entrar neste lugar em Deus, para que através da sua vida você libere um tetelestai sobre pessoas. O tetelestai nada mais é você liberar uma palavra apostólica e falar para ela assim: olha, não existe mais culpa e condenação sobre você. Não existe mais um peso de pecado. Não existe mais uma culpa que te tira de um lugar da graça. Você é livre. Irmão, se você entrar para pesquisar o número de nações que estão sendo perseguidas, maiores, os primeiros, os 5 primeiros, o Afeganistão subiu. O Afeganistão foi posicionado primeiro, a primeira nação perseguida. São nações, irmãos, que vivem uma medida de iniquidade, uma medida de busca em pagar algo, em fazer algo para ser salvo. Mas nós, como cristãos, nós entendemos que nós não precisamos fazer nada, nós só precisamos de aceitar a graça. Nós só precisamos de entrar em um lugar, de entender que não existe mais nenhum peso do pecado sobre nós. Só que existe, irmãos, bilhões de pessoas presas e cativas em um pensamento equivocado, que para eles serem salvos, eles precisam de pagar promessas. Existem agora 30 milhões de pessoas, todo ano eles vão lá para a Aparecida do Norte, andar de joelho naquela... Quem já foi lá? Confessa o seu pecado aí. Já fui, irmão, já andei de joelho na passarela. Buscando o quê? Um está consumado. Para mim, quando eu chegasse na porta da igreja, eu iria receber sobre a minha vida um está consumado. Mas nós podemos ver que a justificação não são por obras, não são pela lei, mas é pela graça de Deus. É por meio da graça que somos salvos, é por meio da graça que somos justificados. Mas as nações, elas estão presas, cativas, em um lugar onde eles buscam se rasgar, se cortar para buscar salvação. E você tem o tetelestai dentro de você. Mas nós, irmãos, infelizmente, nós entramos em um lugar de egoísmo, onde nós queremos ser igreja local e não igreja mundial. Onde nós pensamos nas ovelhinhas da igreja local, mas nós não pensamos na igreja mundial. Mas eu creio que nessa Páscoa o Senhor vai remover do nosso coração, da nossa mente, todo véu que traz uma cegueira nesse entendimento, amém? Abra sua Bíblia comigo em João 19. João 19. A partir do verso de número 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir as Escrituras, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram o vinagre em uma esponja e, fixando em um caniço, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: tetelestai, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Amém? Vamos aqui agora no Evangelho de Mateus, capítulo de número 27. Mateus 27. Mateus 27, a partir do versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso disseram: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embriagado de vinagre, colocaram na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. E os outros, porém, diziam: deixa
vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apresentaram a muitos. Somente até aí. Olha só para você ver que interessante. No Evangelho de João, nós podemos ver que o discípulo João, ele escreve de uma forma mais simples o texto quando Jesus ele exclama em alta voz: Tetelestai, está consumado. Mas no livro de Mateus nós podemos ver que logo depois de Jesus falar: Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E vai dizer que logo depois disso eles colocaram vinagre na boca de Jesus para se cumprir aquilo que estava escrito na profecia. Ele dá mais um grito, e esse grito foi o grito que João escreveu: está consumado, tetelestai. E logo depois vai dizer que o véu ele foi rasgado. O véu do templo ele foi rasgado do alto a baixo. E a terra começou a estremecer. Os sepulcros começaram a se abrir. Aqueles que estavam mortos começaram então a receber o poder da ressurreição de Cristo. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Quando o véu ele é rasgado, o Senhor está dando acesso para todas as nações, povos, tribos, línguas, para ter acesso à presença dEle. Mas para que isso aconteça, nós que estamos aqui nessa festa, recebendo o tetelestai de Deus, precisamos nos permitir a ser um canal do Senhor, para que esse grito do estar consumado possa ecoar através do nosso espírito, para que as nações sejam alcançadas e sejam libertas. Nessa manhã, há um chamado de Deus para o seu espírito, para que você se torne uma igreja mundial, que se preocupe com os nossos irmãos, que estão agora sendo perseguidos por causa do Evangelho. Para os nossos irmãos que estão agora entregando os seus filhos, porque o Deus que eles servem, eles querem crianças como sacrifícios, para que eles possam ouvir o está consumado, mas eles não escutam esse está consumado. Para que as pessoas que estão nas nações agora vivendo engano, vivendo uma medida de engano, de cegueira, o véu da mente, do espírito e do coração precisa ser rasgado. Mas para que isso aconteça, irmãos, o Senhor precisa de levantar aqui hoje uma igreja apostólica e profética para levar uma mensagem apostólica e profética. O Senhor precisa de levantar no nosso meio homens e mulheres que têm um coração disponível, homens e mulheres que têm um coração disposto em renunciar, em deixar aquilo que para você tem muito valor, para se permitir liberar um som que vai estremecer as nações da terra. Tetelestai, estar consumado. E como eu disse, irmãos, isso pode custar toda a sua vida. Isso pode custar a sua forma de pensar, que para mim são uma das coisas mais difíceis para que eu e você possamos renunciar. Como eu disse, uma forma de pensar egoísta. Eu sou igreja local, meu chamado é igreja local, mas você pode fazer parte da igreja mundial estando na igreja local. Você pode fazer parte da igreja mundial servindo a sua igreja local, mas que o seu coração seja um coração mundial. Que o seu coração ele esteja totalmente voltado, inclinado em ser batizado por uma visão, em ser batizado, irmãos, por uma visão que carrega um princípio, que carrega um fundamento, para que através da sua vida, pessoas sejam fundamentadas na palavra de Deus e elas sejam libertas. Nós precisamos de entender como igreja mundial, que só existe uma mensagem que vai fazer a terra estremecer, que vai fazer com que os sepulcros se abram, e aqueles que estavam mortos recebam o poder da ressurreição, e essa palavra é uma palavra apostólica. A palavra apostólica, ela carrega consigo 3 pontos muito importantes: a justificação, a regeneração e a santificação. Se a sua mensagem, da sua célula, do seu discipulado ou da sua igreja não carrega uma mensagem apostólica, você não está liberando um tetelestai. A mensagem apostólica, ela libera, ela faz ecoar
o grito que Jesus liberou lá na cruz do está consumado. Mas para que eu e você nos tornamos pessoas apostólicas, nós precisamos nos permitir ser desconstruídos. E a desconstrução, irmãos, dói. A desconstrução vai nos custar algo. A desconstrução, ela vai fazer com que a sua segurança, ela perca o total equilíbrio. E você então não mais é seguro naquilo que você sabe ou naquilo que você pensa, mas a sua segurança está em Cristo. Quem pode dizer um amém por isso? A sua segurança não está no seu nível de escatologia, de teologia. A sua segurança não está no seu nível de conhecimento. Mas a sua segurança está quando Paulo passa na Macedônia e ajuda-nos. Ei Paulo, nós estamos aqui na Macedônia e nós precisamos de ouvir uma palavra apostólica que vai liberar um tetelestai sobre essa cidade, sobre essa região. E é isso, irmãos, que o Espírito está ecoando nesses últimos dias na igreja do Senhor. A Macedônia está clamando. A Macedônia está clamando ouvidos sensíveis, que vão deixar de lado uma revelação própria para ir pregar uma palavra fundamentada em Cristo. Que vão deixar, irmãos, uma palavra que alimenta o seu ego, que alimenta a sua vaidade, para você ministrar uma palavra cristocêntrica. É isso que vai liberar o tetelestai do Senhor nas nações da terra, no Espírito Santo, em Brasília, em Autônia, em todas as cidades que estão aqui. Não é, irmãos, aquilo que você pensa que é correto, é aquilo que a Bíblia afirma que é correto. Mas para isso, nós precisamos de receber um batismo no coração mundial. A igreja mundial, a igreja de Cristo, a qual o Senhor morreu por ela não pode ser, irmãos, uma igreja somente local. Ela não pode ter um pensamento somente local. Ela não pode ter trabalho somente local. Ela precisa de ter um trabalho mundial que vai tocar as nações. E eu creio que é isso que o Senhor vai fazer com a sua vida durante esses dias na festa da Páscoa. Você está aberto para isso? E eu oro para que o Espírito Santo, ele possa trazer um batismo apostólico sobre a sua vida. Por muito tempo, irmãos, nós caminhamos o profético. Por muito tempo nós vivemos ativações proféticas. Nós liberamos palavras proféticas. Mas precisa, irmãos, e é chegado um tempo da igreja apostólica ser batizada em uma visão apostólica. Eu falei igreja profética ou apostólica? Vocês entenderam, né? A igreja profética precisa ser batizada em uma visão apostólica. Mas Ellen, a minha igreja apostólica, amor e fé. Mas o seu coração não. Mas o seu espírito não. Uma igreja apostólica, ela ama o ensino. Uma igreja apostólica, ela não tem pressa quando ela está aprendendo. Uma igreja apostólica, ela não se movimenta somente em uma dimensão de sentimento, mas ela se movimenta em uma dimensão de fundamento. Se a Bíblia está me fundamentando nisso, é isso que eu vou viver. Então a mensagem apostólica é ela, irmãos. Foi isso que fez com que Paulo encontrasse aquela jovem cheia de demônios, possessa, em Atos 16. O espírito de Pitom, de engano, estava sobre aquela jovem. E vai dizer na palavra que Paulo estava indo a caminho de um lugar para orar, um lugar que era reservado para oração. E aquela menina começa então a liberar uma palavra sobre ele. Olha, aqueles homens de Deus. E Paulo percebe então que aquela menina estava possessa por um espírito de engano. Paulo então começa a perceber que o Senhor deu aquela visão para ele. Vamos lá, Atos 16, abre aí sua Bíblia comigo. Atos 16. Vamos ler aqui 16, versículo 9, só para a gente ganhar tempo. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus os havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Olhe para mim. Vai dizer que Paulo teve uma visão.
E nessa visão, Paulo viu um jovem, e esse jovem falava: passa a Macedônia e libera sobre nós o tetelestai. Passa a Macedônia, Paulo, e traga sobre nós uma mensagem apostólica que vai tirar toda a culpa através do sangue, que vai trazer um novo nascimento através do derramado do Espírito, e vai trazer um processo de santificação através do liberar da glória de Deus. E Paulo, obediente à voz do Espírito, Paulo com um coração mundial, com um coração missionário, ele decide então, pega as suas coisas e vai para a Macedônia. E no caminho, Paulo vive, irmãos, experiências sobrenaturais. Como eu disse, o primeiro, ele encontra com uma jovem, e ele olha para aquela jovem e fala assim: olha, isso aí é o espírito de engano, sai dela agora, demônio. E aquela jovem é liberta. Só que aquela cidade, eles ganhavam dinheiro através daquela jovem, através das adivinhações. E aí a cidade então começa a perseguir Paulo. A cidade começa a perseguir a mensagem apostólica, a mensagem profética que desconstrói para liberar algo novo da parte de Deus. E quando Paulo então, ele é exposto, mediante ali as autoridades, ele vai preso. Só que, irmãos, quando ele estava preso, nós podemos ver que o mesmo som que liberou quando Jesus disse o tetelestai e a terra tremeu, houve um terremoto. Vai dizer na palavra que quando Paulo e Silas estavam na prisão, houve o quê? Um terremoto. E é esse terremoto que Deus quer trazer sobre o meu espírito e sobre o seu espírito. É esse terremoto, não é, irmãos, um terremoto de mover, mas é um terremoto de fundamento. Você não vai ir para as nações, irmãos, porque você quer. Não, você vai ir para as nações porque Cristo está te fundamentando nisto. Você não vai ir para as nações porque, não, eu sou da Amor e Fé, e a Amor e Fé acredita nas nações, tem um chamado para as nações. Não, irmãos, você vai para as nações porque você se permitiu, através da sua vida, liberar o tetelestai do Senhor, onde o Senhor te enviar. Isso é alguém que carrega uma unção apostólica. Primeiro ponto, a obediência. A obediência precisa ser uma marca da igreja mundial. A obediência, ela precisa ser uma marca nos nossos corações. Obedecer à voz de Deus. Se o Senhor está dizendo para você fazer algo, faça aquilo que Ele está te direcionando. Porque se você não fazer aquilo que o Senhor está te direcionando, você está indo contra a vontade do seu Pai. E muitas vezes, irmãos, aquilo que Deus vai nos direcionar vai nos custar tudo. Algo que me chamou muita atenção nesse texto vai dizer que imediatamente Paulo pegou todas as suas coisas e partiram para a Macedônia. E sabia que para cada um de nós há um macedônio nos aguardando. Para cada um de nós, irmãos, há uma jovem possessa de demônio querendo ouvir um tetelestai que ecoa do seu espírito. Há um povo, há uma tribo, há uma nação aguardando um tetelestai que ecoa do seu espírito. Mas para isso você precisa se permitir ser batizado. Uma visão, ela não é introduzida no nosso coração somente porque nós queremos, mas nós precisamos nos permitir. A visão apostólica é lindo, a visão de nações é lindo. Nossa, que legal, tal, nações, Peru, Venezuela, Haiti, irmãos, é tudo lindo. Mas se isso não está te custando nada, você está vivendo algo somente para você e não para o reino. Se isso não está te custando nada, você não se permitiu ter um coração mundial. Você não se permitiu se tornar uma igreja que carrega a causa do Senhor no seu espírito. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você todos os dias, não somente aqui na festa da Páscoa, mas até que Ele venha. Até que Ele venha, Ele quer liberar uma palavra sobre o seu espírito que carrega 3 fundamentos, como eu disse. Justificação. Eu quero abrir a Bíblia com você em alguns textos. Só o computador decidir pegar aqui. Olha só para você ver. Vamos abrir aqui em Romanos 9, versículo 5. O pessoal da mídia pode me ajudar aí? Romanos 9, versículo 5. Romanos 9, 5. Não. Tito 3, 7. Perdão.
Tito 3,7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Entenda algo, como eu estava dizendo. Uma pessoa que recebe um batismo no seu coração de uma igreja mundial e uma igreja apostólica, ela precisa carregar em toda a sua ministração, seja através de uma palavra, seja através do evangelismo, seja através do seu testemunho, você precisa derramar graça sobre outras pessoas. Quem está aqui, irmãos? Você precisa derramar graça. Você não é uma pessoa que foi levantada por Deus para acusar, para apontar, mas você é uma pessoa que foi levantada por Deus, que carrega o tetelestai sobre a sua vida, para liberar graça sobre graça. Irmãos, é isso que as nações precisam, é isso que o mundo precisa. Nós podemos ver pessoas cativas por causa da culpa, por causa da condenação. Elas não se permitem serem perdoadas, elas não se permitem serem lavadas pelo sangue de Jesus. Mas através de uma mensagem que você carrega com um fundamento apostólico e profético e um coração mundial, essa pessoa ela vai receber o perdão de Deus e ela vai ser lavada e purificada através do sangue de Jesus. Ela vai ser totalmente invadida por uma graça que remove do coração dela toda culpa. E é isso, irmãos, como eu estava dizendo. Em todo ano vai mais de 30 milhões de pessoas para um lugar buscando a graça e eles não encontram. E nós temos dificuldade de pagar R$100 para vir para um lugar se relacionar com Deus da graça. Pessoas pagam dinheiro. Pessoas se colocam em um lugar de perigo, irmãos, de perder a sua própria vida para sacrificar a outros deuses que não vai trazer sobre ela o tetelestai. Mas nós adoramos a um Deus que já foi liberado há mais de 2000 anos atrás. Um grito que está ecoando no seu espírito, que você já não é mais culpado, que você não é condenado, mas através do sangue dele ele te purifica, através do sangue dele ele te lava, removendo todo o pecado e toda a culpa que estava sobre o seu espírito. E o segundo ponto é a regeneração, que fala da vivificação do espírito. Abra aí comigo em Efésios 2, do 4 ao 8. Efésios 2, do 4 ao 8. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Ele. Em algumas traduções vai dizer, e nos vivificou juntamente com Ele em Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Do seu espírito, irmãos, e do meu espírito precisa ecoar essa mensagem. Todas as pessoas que você encontrar, todas as pessoas que você tocar, elas precisam de ser marcadas pela graça que você carrega. Elas precisam de ser marcadas por uma medida de perdão que te alcançou e que agora está alcançando outras pessoas através da sua vida. Você antes era alguém que não conseguia se perdoar, você antes era alguém que não conseguia alcançar o perdão de Deus e receber o perdão de Deus. Mas agora você é livre, agora você entendeu que já não há mais culpa e condenação sobre você. E é essa mensagem, irmãos, que deve ser pregada. É uma mensagem cristocêntrica, é uma mensagem que aponta Cristo, é uma mensagem que aponta a cruz, é uma mensagem que aponta fundamentos eternos, imutáveis. São fundamentos, irmãos, que a sua revelação não pode mudar eles, que a sua forma de pensar não pode mudar eles, que a sua visão equivocada não pode mudar eles, que é a graça de Deus. Você não merece nada, mas a graça de Deus, ela te alcançou. E isso te torna merecedor da graça de Deus.
E isso traz sobre você uma medida de perdão. E é essa medida, irmãos, que as nações estão precisando. É essa medida que as nações estão precisando. É essa medida que a igreja brasileira precisa de derramar sobre as nações. Uma medida de graça sobre graça. Uma vivificação no Espírito. Uma vivificação, não é, irmãos, na dimensão da alma, na dimensão do sentimento, mas é na dimensão do nosso espírito. É nesse lugar que Deus deseja tocar, é nesse lugar que Deus deseja avivar e liberar sobre a sua vida uma unção, para que através da sua vida, cativeiros sejam quebrados, pessoas sejam libertas, pessoas sejam curadas e sejam salvas. Se o seu coração ele não for tocado por essa mensagem centralizada em Cristo, você não vai conseguir pregar uma mensagem cristocêntrica. Você vai pregar uma mensagem totalmente voltada para o seu ego. E não é essa mensagem apostólica que o Senhor deseja liberar sobre a igreja dele. A mensagem apostólica, ela precisa, irmãos, de ter esses 3 pontos: justificação, regeneração e santificação. Vamos aqui em 1 Coríntios 15, por favor, versículo 45. 1 Coríntios 15, versículo 45 em diante. Eu amo esse texto, olha só que forte. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Tem mais aí? Tem. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Tem 49? Tem. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Preste atenção, irmãos. É essa mensagem que eu e você precisamos de liberar sobre todos os lugares que o Senhor nos enviar. Como eu disse no início, nós herdamos uma natureza caída do primeiro Adão. E é essa mensagem que as nações sabem: pecado, lei. Eu só consigo se eu fizer algo. Eu só consigo alcançar um lugar em Maomé se eu me sacrificar, se eu sacrificar o meu filho. Eu só consigo alcançar um lugar em Buda se eu conseguir viver uma vida em mais de 40 dias sem comer, mais de não sei tantos dias. Não, irmãos. A Bíblia vai deixar bem claro: se da mesma forma nós herdamos uma natureza caída, através da unção do Espírito, através da vida do Espírito, nós somos vivificados. E a consequência de sermos vivificados é trazer sobre nós essa nova vida em Cristo, que é a regeneração, que é o novo nascimento, que é uma pessoa que não mais se preocupa consigo mesmo, mas é uma pessoa que se preocupa com aquilo que o coração de Deus se preocupa. Cadê essas pessoas que não estão se preocupando consigo mesmo, mas estão se preocupando com aquilo que o coração de Deus se preocupa? Cadê essas pessoas? São essas pessoas que vão liberar o tetelestai do Senhor nas nações. São essas pessoas revestidas de unção, de autoridade, que vai liberar o tetelestai do Senhor nas nações da terra. São pessoas que foram vivificadas no Espírito. Deixa eu te contar um segredo. Uma pessoa que foi vivificada no Espírito, ela não consegue viver para si mesma. Uma pessoa, irmãos, que nasceu de novo. Uma pessoa que tinha a natureza do primeiro Adão, mas através da vida com Deus, do sacerdócio, ela recebe a vida do último Adão. Ela é vivificada, ela não consegue viver para si mesma, mas ela começa então a viver para o reino. Ela começa a viver por uma mensagem que nem ela sabia que existia, mas já estava marcada no seu espírito. Ela começa a liberar uma mensagem que nem ela sabia a profundidade e a dimensão dessa mensagem. Mas a partir do momento que ela é vivificada, e essa natureza celestial começa a fazer parte dela de uma forma tão viva, ela começa a pregar algo que não faz parte dela mesma, mas faz parte dos céus. E são essas pessoas que o Senhor deseja enviar, deseja liberar um destino profético.
São nessas pessoas que o Senhor confia algo do reino. São a essas pessoas que o Senhor deseja liberar uma mensagem que vai, irmãos, liberar um avivamento sobre um lugar. Há quanto tempo, irmãos, nós ouvimos sobre avivamento? Quantos avivamentos você já viveu? Porque o avivamento, ele não está somente na dimensão do profético. É aqui, irmão. Você vive avivamento quando você se permite ser desconstruído e vivificado no seu espírito. Você vive um avivamento quando você se permite ser cavado por dentro. E Deus começa a tirar tudo de você e coloca tudo dele. Deus começa a tirar todos os seus sonhos e coloca os sonhos dele. Deus começa a tirar todo o seu conhecimento humano e começa a colocar o conhecimento dele. Deus começa então a tirar toda a causa humana e coloca a causa dele. É isso que Deus deseja fazer com uma igreja que viveu Tetelestai. Irmãos, a terra tremeu, o sepulcro abriu. Não foi para eu e você viver a nossa própria vida. Foi para você viver a vida de Cristo onde Ele te enviar. Foi para você viver a vontade de Deus onde Ele te posicionar. Se o seu coração não queima em viver aquilo que Deus já predestinou sobre a sua vida, você precisa de um novo nascimento. Você precisa nascer de novo, Nicodemos, porque essas coisas aqui só entendem quem nasce do Espírito. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. E aqueles que são nascidos do Espírito, eles não sabem para onde eles vão ou de onde eles vêm, porque eles são como um vento. Eles são conduzidos pelo sopro do Senhor. E quando o Senhor sopra, eles não são pesados, irmãos, para ficar impregnados nos seus próprios conhecimentos, nas suas próprias doutrinas, mas eles são leves para serem enviados para levar uma mensagem apostólica e profética. Eles não são fundamentados em si mesmos, eles são fundamentados em Cristo. E uma pessoa fundamentada em Cristo, ela é leve. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, seja leves. Seja leves, pastor Laércio. Se tem alguém gordinho do seu lado, fala de novo, seja leves. Amém? Que o Espírito de Deus, ele possa trazer essa revelação sobre o seu coração. E por último, é a santificação. A santificação é um processo, irmãos, que nós precisamos de levar para as nações da terra. Uma vez salvo, irmãos, não é salvo eternamente. Vai dizer na palavra que nós precisamos de desenvolver a nossa salvação em Cristo. E como nós vamos desenvolver a nossa salvação em Cristo? Vivendo o processo de santificação. Abra comigo em Hebreus 13, versículo 11 e 12. Hebreus 13, versículo 11 e 12. Vai dizer assim: pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Vai dizer em Hebreus 9, que se sangue de animais santificava um povo, pensa o sangue de Cristo, se não santifica as nações da terra. Mas para que as nações sejam santificadas, precisa de ter um mensageiro que prega sobre a santificação. Para que, irmãos, a igreja mundial, ela precisa ser despertada e começar, irmãos, a pregar essa palavra que carrega esses três fundamentos. Irmãos, eu fiz um propósito com Deus, individual. Eu falei, Deus, eu nunca vou pregar sem falar sobre justificação, regeneração e santificação. Todo mundo aí que me acompanha, e a galera da escola, toda aula eu falo de quê? Sabe por quê? Isso é o Evangelho. Isso é a mensagem apostólica. Isso é uma igreja que vai ser usada para aperfeiçoar os santos. Isso é, irmãos, alguém que vai ser lançado por Deus para aperfeiçoar uma igreja que precisa ser aperfeiçoada nos fundamentos de Cristo. Onde o Senhor me enviar, irmão, seja lá para o Afeganistão,
Eu não sei falar o idioma, mas eu vou falar justificação, regeneração e santificação. Porque isso é uma mensagem cristocêntrica. Isso é uma mensagem que aponta para Cristo. Se você está falando sobre cura interior, justificação. Se você está falando sobre o poder do Espírito, regeneração. Se você está falando sobre uma vida em Deus, uma vida constante, em fundamento, santificação. Nós como igreja, nós precisamos de entrar nesse lugar. E quando nós entramos neste lugar, o Senhor então começa a nos soprar para levar essa mensagem para as nações da terra. E estudando um pouquinho o significado da palavra tetelestai, existem 3 significados, mas eu quero focar em um. Um deles, a palavra tetelestai era pronunciada quando um pai dava uma missão para um filho. Por exemplo, vai lá e faça isso. Você vai em tal cidade, em tal cartório, em tal lugar, buscar tal documento, fazer aquilo outro. E o filho então se submetia àquela missão. E quando ele chegava até o pai, ele falava, tetelestai, missão cumprida. Jesus, ele viveu isso com o Pai. Quando ele cumpre então a sua missão, ele libera um grito que ecoa até hoje. Tetelestai, a minha missão ela foi cumprida. Só que irmãos, nós somos filhos e o Pai liberou uma missão sobre nós. Você está liberando um tetelestai? Você está liberando uma missão cumprida? Do seu espírito está ecoando uma missão cumprida? Ou do seu espírito está ecoando uma missão própria, egocêntrica? Uma missão que você mesmo trouxe sobre você, mas não foi Cristo que derramou sobre o seu coração. Se você não está ecoando o tetelestai, Deus precisa trazer um batismo sobre o seu coração. E eu creio que durante essa festa o Senhor vai trazer um batismo sobre o seu coração. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Eu creio, irmãos, eu creio muito nisso. Eu creio que o Senhor, não sei se aqueles que acompanham aí as mesas apostólicas, né? Em reuniões, o apóstolo tem liberado tantos fundamentos apostólicos sobre nós. E essa unção apostólica, irmãos, ela vai nos impulsionar a ir para as nações para liberar um tetelestai sobre aqueles que não estão sendo alcançados. A liberar, irmãos, uma voz de liberdade. A liberar uma voz que vai remover toda a culpa. A liberar uma voz que vai remover todo o engano do coração das pessoas. A liberar uma voz que vai remover o véu do coração das pessoas. Mas para isso, querido, você precisa se permitir entrar nesse lugar. Você precisa entender, eu vou repetir a frase que eu usei aqui no início. Se você é uma igreja local e não tem um coração mundial, você é uma igreja individual. Individualista. Você não está vivendo uma causa do reino, mas você está vivendo uma causa própria. E essa não é a missão do corpo de Cristo. Olha só para você ver, vamos aqui em Efésios 4, novamente, só para a gente finalizar. Efésios 4, a partir do verso 7, vai dizer assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que chegamos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem o erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor.
Esse é o nosso chamado como igreja mundial. Aperfeiçoar o corpo de Cristo. Eu acredito que aqui na festa da Páscoa tem muitos líderes, pastores. Esse é o nosso chamado, irmãos, como líderes. É liberar um aperfeiçoamento sobre o corpo de Cristo. Mas o que vai aperfeiçoar o corpo de Cristo não é a sua mensagem, não é a sua revelação. É uma mensagem cristocêntrica, é uma mensagem fundamentada na justificação. Você não é culpado. É uma mensagem centralizada na regeneração. Você não é a mesma criatura, você nasceu de novo. E é uma mensagem, irmãos, centralizada na santificação. É possível você ser santo, porque Ele te chamou para ser santo. Se as nossas vidas não estão centralizadas nisso, nós não estamos aperfeiçoando o corpo de Cristo. Mas eu oro para que o Espírito de Deus traga um batismo apostólico sobre o seu coração. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus, Ele possa liberar, irmãos, através de uma unção profética aqui neste lugar, um batismo apostólico, um batismo missional no seu coração. Para que você não viva mais para si mesmo, mas que você viva por uma causa do reino. Para que você não viva mais para pregar uma revelação centralizada, irmãos, da sua vaidade, mas que você anuncie uma palavra cristocêntrica. Feche os seus olhos. O que se pode fazer para trazer a presença de novo? Será que ainda existe quem tenha fome, quem tenha sede? Entra para dentro dele aí, O que querido. se pode fazer para finalmente despertar um povo aquebrantado, atrair novamente o noivo? Se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho, arrependido em favor de toda a nação. Ó Deus, é certo que você quer fazer de novo. Que o Senhor libere sobre os pastores deste ministério uma unção de envio. Você vai liberar pastores, evangelistas para as nações da terra. Onde os grandes não têm vez, seus melhores obreiros, eles vão ser lançados. Eu entro em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança, até que Ele venha, até que Ele venha. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança, até que Ele venha, até que Ele venha. Com pés descalços, nação nos ombros e o coração em chama. Beijando o Filho, até que Ele venha e chova a justiça. Com pés descalços, nação nos ombros e o coração em chama. Beijando o Filho, até que Ele venha e chova a justiça. Oh, mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Vai
Traga um batismo aqui, Jesus. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Eu queria te convidar aqui na frente. Você que reconhece que precisa de um batismo no seu coração. Você fala assim: olha, Ellen, eu preciso que o meu coração local se torne um coração mundial. Eu preciso, Ellen, que o meu coração pastoral, ele se torne um coração apostólico. Vem aqui à frente, querido, que o Senhor vai liberar um batismo sobre a sua vida. É Ele que vai fazer, é Ele que vai fazer. Que o Senhor separe aqui nessa manhã homens e mulheres com o coração incendiado, com uma mensagem apostólica para as nações da terra. Levanta aqui, Senhor, nessa manhã homens e mulheres que vão liberar o Testelestai nas nações. Dos seus filhos levantei profetas. Levanta, Jesus. Jovens eu chamei. Levanta, Senhor. Levanta, Senhor. Aonde estamos nascireis. Que o seu coração seja incendiado por Deus. Dos seus filhos Que o seu coração seja incendiado por uma visão, por uma causa. Nascireis. Sopra, Espírito Santo. Show. Sopra. Dos seus filhos levantei profetas. Sopra, Espírito Santo. Dos seus jovens eu Sopra, chamei. Espírito Santo. Nascireis. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito. Sopra o vento apostólico aqui. Sopra o vento missional. Sopra. 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 Que se levante dos nascireis. Dos seus filhos levantei profetas. Sopra, Espírito. Dos seus jovens eu chamei. Sopra. Nascireis. Com pés descalços, nação nos ombros e o coração em chamas. Que o seu coração seja incendiado nessa manhã. Beijando o filho, até Seja incendiado. e chova a justiça. Com pés descalços, nação nos ombros, coração em chamas. Beijando o filho, até que ele venha e chova a justiça. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei. Irmãos, o Senhor, Ele quer mudar o nosso coração aqui nessa manhã. Tem pessoas aqui ainda que têm o coração muito firmado somente no pastoreio, mas o Senhor está querendo te levar para uma dimensão apostólica, porque é nessa dimensão, irmãos, que o seu coração vai queimar por missões. É nessa dimensão que o nosso espírito é despertado em missões. A palavra apóstolo significa enviado.
Quando você entra para essa dimensão apostólica, você então começa a se mover em uma dimensão de envio. Você que é o líder, que é o pastor, que o Senhor possa liberar sobre a sua vida uma unção de envio. Envie os seus obreiros, envie os seus obreiros. Envie os seus obreiros. Recebam o coração apostólico. Recebam o coração apostólico. Mais uma vez. Receba o coração apostólico. Deus vai arder. Mais uma vez. O fogo do zelo de Deus vai arder. Mais uma vez. O zelo de Deus vai arder. Mais uma vez. O zelo de Deus vai arder. Com pés descalços, nação nos ouros e o coração em chama. Beijando o filho até que ele venha e chova a justiça. Com pés descalços, nação nos ombros e o coração em chama. Beijando o filho até que ele venha e chova a justiça. É muito perceptível para mim, irmãos. Deus está enfiando a mão assim, olha, no coração de pessoas e colocando um coração apostólico. Você vai sair dessa Páscoa, irmãos, com um coração apostólico. Você vai sair dessa Páscoa com um coração mundial, um coração missional, um coração voltado não para somente a sua igreja local, mas você vai voltar para a sua igreja local com um coração mundial, com um coração marcado pelo Senhor. Que o Senhor possa incendiar os nossos corações durante todos esses dias, nessa construção que vai ser durante a festa da Páscoa. Que o Senhor mude o nosso coração. Que o Senhor nos dê um novo coração, Pai. Foi isso que aconteceu com os discípulos, irmãos, no caminho de Emaús. O coração deles, irmãos, começou a queimar. Porque eles encontraram o apóstolo dos apóstolos. Que o seu coração possa queimar durante esses dias. Que o seu coração venha queimar por uma causa apostólica, missional.
Em nome de Jesus. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. deixa arder, Jesus. Um zelo pelo reino, não pela igreja local somente, Senhor, mas um zelo pelo reino. Fogo do zelo de Deus vai arder. O fogo, Senhor, o zelo pelo reino. Mais uma vez. O fogo do zelo de Deus. Declare isso, somente as vozes. Mais uma vez, o fogo do zelo de Deus vai arder. Mais uma vez, o fogo do zelo de Deus vai arder. Aleluias. Fogo do zelo de Deus. Aleluia. Nós vamos ter aí 10 minutinhos de intervalo. Você que precisa de ir ao banheiro, beber uma água, fique à vontade. Mas você que puder ficar, fique. Nós vamos continuar adorando ao Senhor.